Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Integrale Núcleo Médico, ao nosso quarto episódio do Integrale Cast, o podcast do Núcleo Médico Integrale. Já tivemos alguns outros episódios convidando vários profissionais de outras áreas para conversar com a medicina. Do meu lado, a medicina, do outro lado, outros profissionais de outras áreas. Já tivemos pediatra, já tivemos um personal trainer, já tivemos uma psicóloga e hoje nós convidamos a doutora Diana Cabó, enfermeira com especialidade em enfermagem obstétrica. Então, doutora Diana, primeiramente gostaria de que você se apresentasse para o nosso público e em seguida nós vamos tratar de alguns temas que tenham relevância, né, para o nosso seguidor, nosso espectador, especialmente no seu caso na saúde da mulher, né? Então, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E quem é Diana Cabó, enfermeira? Muito obrigado pelo convite, né, inicialmente por esse espaço inicialmente quero também parabenizar pelo canal, né? Tá tudo muito belo, mas falando de mim, sou Diana Cabó, hoje atuando na enfermagem obstétrica propriamente dito, em uma maternidade, mas trabalhei muito tempo atuando na atenção primária, né, como enfermeira generalista. E aí hoje me dedico a esse espaço, né, esse universo aí que tem me conquistado todos os dias. A enfermagem obstétrica, Sim. né? Nesse sentido, nós estamos numa caminhada parecida, porque eu sempre tive uma certa distância da obstetrícia, e depois que eu terminei a faculdade de medicina, fiz uma especialização em cirurgia geral, sempre um pouco afastado da obstetrícia. Entrei no mundo da ultrassonografia, que geralmente já tem uma proximidade maior com a obstetrícia, mas nunca adentrei nesse universo da obstetrícia. E a minha entrada na ultrassonografia obstétrica é bem recente também, está com menos de 3 anos. Então, e realmente depois que a gente entra no mundo da obstetrícia, é realmente uma conquista, né? A gente vai vendo o milagre da vida acontecendo, né? Crescendo ali diante dos nossos olhos, a gente acompanhando aquelas duas vidas tão unidas e aquilo vai realmente conquistando. E hoje eu sou apaixonado mesmo pela obstetrícia do ponto de vista na minha atuação na ultrassonografia, né? E a gente observa na sua atuação nas redes sociais, eu já te conheço de um bom tempo, né? Quando a gente atuava na medicina primária, na atenção primária aqui no município de Tabuleiro do Norte, né? E a gente percebe também que você tem essa inclinação forte para esse cuidado com as mães, né? Quando surgiu esse seu interesse primeiro para a enfermagem, né? O que te fez decidir por seguir o caminho da enfermagem e especificamente a enfermagem obstétrica? O desejo de atuar na enfermagem surgiu desde muito cedo, né? Eu ainda lembro que ainda na adolescência eu sonhava realmente em ser enfermeira. Não sei se por um sonho da minha mãe, que isso acabou transmitindo para mim, mas que esse desejo era muito forte. E aí sempre trabalhei no ensino médio, né, para conquistar isso, até que me formei. E ainda na faculdade, eu tive essa aptidão, né, na cadeira de enfermagem obstétrica e também de saúde da mulher, e isso daí realmente foi minha paixão. Sempre buscava outras áreas, mas eu sempre terminava na saúde da mulher e na obstetrícia. Inclusive, até na faculdade, ainda conquistei, não é nem que conquistei, mas que sonhei, né, em ter uma casa de parto, ainda uma coisa muito primária, mas que isso nunca saiu do meu coração. Sim. Né? Apesar de ter trabalhado na atenção primária, mas aquele contato maior com as mães, né, no atendimento à puericultura, no atendimento à saúde da mulher, com a coleta de preventivo, na obstetrícia, nos pré-natais, né, então isso aí foi realmente ficando mais forte, né, o desejo de atuar. E em 2017 eu consegui iniciar minha especialização em enfermagem obstétrica. E graças a Deus foi um sonho trilhado e que realmente está dando super certo. É muito interessante ouvir a história da doutora Diana, porque a medicina e a enfermagem, né, são profissões, são áreas da saúde que são irmãs, né? Sim. Desde o surgimento, né?
a área médica é uma atuação mais pontual ali, a gente tem um contato um pouco mais pontual e de quantidade de tempo, poderia dizer assim, quantidade de tempo dedicada diretamente ao paciente. A medicina tem menos tempo, né? A gente decide ali algumas condutas depois dos diagnósticos, mas quem está ali lado a lado do paciente todo o tempo são os profissionais da enfermagem, né? O enfermeiro, a enfermeira e os técnicos de enfermagem, né? Que a quem eu aproveito para já deixar assim a minha imensa homenagem aos profissionais, tanto da enfermagem quanto os técnicos de enfermagem, que são profissionais assim muito assim guerreiros mesmo, né? Porque mediante todas as dificuldades que a gente sabe, que a gente já atuou a medicina pública, né, na assistência pública do SUS e na assistência privada também, são desafios diferentes, mas em ambos os ambientes de trabalho, seja privado, seja público, o desafio para o profissional da enfermagem e os técnicos de enfermagem é muito grande. Então, eu sempre gosto de manifestar esse meu respeito e realmente esse meu reconhecimento da valentia mesmo, desse sentimento de guerreiros mesmo, né, que vocês são. Então, essa dedicação muito presente ali, junto do paciente, é mais intensa na enfermagem, né? E assim, eu acredito que especialmente na obstetrícia, em que a gente tem ali duas vidas, né? Em um momento crítico, né? A gente acompanha todo o pré-natal, né? É um longo período aí de 9 meses, né? Mas que a gente sabe que vai ter um momento crítico, né? Que é um momento muito belo, o momento do parto, né? Mas que é crítico e merece a nossa atenção máxima para a gente corrigir algum desvio na rota que possa estar acontecendo, né? Então, eu acredito que isso tenha contribuído bastante para você escolher essas áreas, né? Exatamente. Inicialmente, aqui nos bastidores, né, a nossa conversa falou muito a questão do brilhantismo, né, da enfermagem obstétrica e tal, de viver esse momento que realmente é único, é um momento extremamente transformador na vida da mulher e das famílias no geral, né? Mas, infelizmente, não é só romantizar a situação, exige muita responsabilidade, né? Ali, propriamente dita, a gente está lidando com duas pessoas, né? A mãe e a criança, mas tem todo um contexto, então a enfermagem obstétrica, ela tem um grande papel aí nesse desfecho, nesse contexto todo, justamente de estar monitorando, estar em atenção, porque é realmente uma atividade de muita responsabilidade. Então, essa é a doutora Diana Cabó, né? Enfermeira, especialista em enfermagem obstétrica, e vamos continuar nossa conversa adentrando agora mais aprofundadamente no tema da obstetrícia. Então, Diana, eu gostaria primeiro de você explicasse aqui para a nossa audiência, basicamente a diferença entre a assistência ginecológica de rotina e a assistência da gestante, né? A assistência da enfermagem com relação à gestante. O que é que você percebe na sua rotina diária? Quais são as grandes diferenças, seja do ponto de vista de condições físicas mesmo, de avaliação do profissional da enfermagem, seja do lado da paciente, questões psicológicas, né, que geralmente a paciente da rotina ginecológica não tem tantas questões de ansiedade, né, a princípio, a não ser que haja diagnósticos já pré-estabelecidos, né, e a gente percebe que a gestante já tem um componente psicológico de ansiedades e de outros componentes mais emocionais Sim. mais presentes, né? Então, na sua prática diária, no consultório, o que é que você observa? Quais são essas diferenças que você gostaria de destacar para a nossa audiência? Na consulta de enfermagem ginecológica, o público ali chega com algumas queixas mais específicas, né? Queixas mais direcionadas à mama, a conteúdos vaginais, né? A queixas vaginais, dores na relação, dores pélvicas que não tem uma explicação aí. E já o público gestante, posso dizer assim, um fator maior, que além de ser um evento diferente na sua vida, né, naquela fase ali, ela está acompanhada de sua família, é um momento assim transformador na vida dela, assim como na família, e vem, claro, carregado aí de muitas emoções.
a gente pode perceber que a gestação, na maioria das vezes, é um evento assim extremamente desejado, é um sonho realizado. Às vezes é um sonho que demandou uma grande luta, né, um grande caminho trilhado até ali. Então, assim, tem muitas questões que envolvem a gestação, né? E nosso papel é estar presente em cada trimestre aí, né, com orientações, com acompanhamento, orientações em termos de tirando dúvidas, né, acompanhando a questão dos exames, da realização dos exames, vendo aí outras situações que a gente sempre imagina que o básico não funciona, né, mas a gente vem tendo aí a prova de que o básico, né, uma alimentação equilibrada, um monitoramento bem organizado, né, então isso aí vai funcionando de fato para um desfecho lá na frente bom aí para aquela mulher e para a sua família, né? O que eu observo muito assim no meu consultório, dividindo essas duas pacientes, né? A paciente que não está gestante, a rotina ginecológica de exames, por exemplo, ultrassonografia de mamas, ultrassonografia transvaginal, e a gente sempre ouve essas queixas, né, realmente da paciente, né? Queixas de dores nas mamas, ou uma suspeita de um nódulo mamário que a paciente percebeu ao se examinar, ou na consulta de enfermagem. É muito frequente a gente receber essas pacientes que vêm da consulta de enfermagem, né, quando realizou o exame de prevenção ginecológica e de exame físico mesmo da mama, e a enfermeira muitas vezes identifica aquela suspeita de que pode haver um nódulo ali e a paciente vem nos procurar. O que eu tenho observado, e assim, gera muita preocupação para mim, é que é muito frequente virem pacientes que, apesar de conhecer, né, porque hoje a gente não pode mais reclamar da falta de acesso ao conhecimento, à informação, né? Aliás, hoje está ao contrário, né? Já tem gente demais falando sobre os mais diversos assuntos e às vezes você não sabe nem a quem você vai ouvir, quem você vai acompanhar nas redes sociais, por exemplo. Mas assim, o que me causa preocupação é que muitas pacientes vêm aqui, depois dos 40 mais, como está se falando hoje em dia, né? E que é a primeira ultrassonografia de mamas que realiza, por exemplo, ou que nunca realizou uma transvaginal. Então, assim, me causa muita preocupação isso, porque a informação está aí, né? Todo mundo já sabe que a mulher, quando entra na puberdade, né, começa a ter os ciclos menstruais, quando entra já na vida sexual ativa, precisa fazer seus exames de rotina ginecológica, né, com frequência todos os anos, né? Prevenção do câncer de colo de útero, ultrassonografia das mamas enquanto não chega na idade de realizar a mamografia, né? Ultrassonografia transvaginal para ver útero e ovários, enfim. E eu tenho observado com preocupação esse, vamos dizer assim, uma certa negligência do ponto de vista da população em geral, em que só procuram os exames quando estão sentindo alguma coisa, né? A gente vê muito isso. Eu sempre tenho o objetivo nos meus acompanhamentos de sempre alertar a mulher justamente quanto a esses pontos, né, que ela precisa ter essa atenção durante toda a sua vida, né, durante aquela fase. Então, a mulher ela precisa estar atenta, claro, aos achados, né, aquilo que vai aparecendo no decorrer dos anos, mas, claro, primeira coisa que eu sempre oriento e não deixo de orientar é que essa mulher ela conheça o seu corpo. Então, conhecendo o seu corpo e ali naquela consulta, eu já tento justamente explicar todos os passos, o que ela tem que observar, o que ela tem que conhecer, né? Porque muitas vezes, se já te assombra as mulheres aparecendo, né, sem nunca ter feito um exame de imagem, me assombra a mulher não conhecer o seu corpo, que é o básico, é aquilo que ela olha todos os dias, é aquilo que ela está vendo. Mas com a correria do dia, muitas vezes a mulher ela tem esse papel múltiplo, vamos dizer assim, de funções, e acaba que cuidando de tudo e de todos e esquecendo dela. Verdade. Muitas vezes, o básico que eu oriento é o quê? Você estar de frente ao espelho e olhar você, olhar o seu corpo, ver o que é que tem ali, porque no dia que aparecer algo diferente, você vai perceber. E muitas vezes ela diz, Diana, eu não tenho tempo de olhar no espelho, eu só passo pelo espelho, né? Então, assim,
são pontos que eu tento alertar a elas. Olha, as mamas merecem esse cuidado, você merece entender, porque entendendo as estruturas, quando você tocar e aparecer algo que não estava ali, então você vai buscar uma ajuda e, claro, uma ajuda especializada. Verdade. E realmente o ultrassom é um exame que vai nos ajudar, né, nos auxiliar aí, claro, não só como diagnóstico, mas até mesmo para a gente entender o que está acontecendo. E, claro, a gente orientar essa mulher a buscar uma ajuda sem peregrinar. Porque o que acontece é que são tantas informações de todos os cantos que ela acaba peregrinando muito e acaba tardando também na questão de diagnóstico. Verdade. E a gente pode trazer de volta para o assunto da obstetrícia, quando a gente pensava nas diferenças, né? Então a gente analisa essa paciente, né? Você, mulher, já em idade reprodutiva, ou seja, de 20 anos em diante, né? Sim. E 40 mais, que geralmente é onde a mulher já começa a ter mais uma atenção com seu próprio corpo, já começa a ter sinais de uma pré-menopausa, as mudanças hormonais já vão provocando, né, alterações no corpo que a mulher já aos 40 anos já começa a perceber, e esse é o foco dessa paciente. Quando a gente olha para a gestante, a gente sabe que biologicamente há uma série de mudanças, né, muito bruscas, como você falou, né, mudanças muito rápidas que às vezes o psicológico não dá tempo de acompanhar. Sim. Então, o corpo vai mudar, né, a mulher vai ficar diferente, o seu corpo, os hormônios se modificam muito, né? Há uma mudança absurda das taxas hormonais da mulher e que isso vai gerar uma repercussão psicológica muito importante, né? Então, aquela labilidade de humor, ou seja, a mulher horas está mais depressiva, horas está mais eufórica, e os sintomas físicos da gravidez que começam a aparecer, né? Então, esse componente biológico vai gerar um componente psicológico muito importante nessas gestantes, né? E a gente percebe também que hoje em dia essa parte psicológica está muito mais aflorada, né? Por diversos motivos que a gente se estenderia muito se a gente fosse falar aqui. Mas a gente sabe que, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, as mulheres tinham um tipo de comportamento, vamos dizer assim, reprodutivo familiar, né? Tinha-se mais filhos, existia uma rede de apoio mais importante, né? As avós ajudavam muito, sim, as vizinhas, as irmãs, ou seja, eram muitas irmãs que mulheres participavam, né? Mulheres cuidando de mulheres, né? Pois é. Então, hoje está mais difícil, porque a nossa sociedade está mais pulverizada, né? Então, a nossa geração, por exemplo, né? Nós que estamos aqui nascidos na década de 80, para a gente não especificar datas, né? Nós já temos menos irmãos, né? Sim. Nós mesmos já temos menos irmãos. Então, a nossa rede de apoio, que é importantíssimo, né? Faz parte da sociedade saudável, né? A nossa rede de apoio é menor, de uma forma geral. Então, as mulheres hoje já têm uma dificuldade a mais para exercer essa função que passou meio que a ser uma função secundária, né? Que antigamente era uma coisa natural, a mulher entrar na vida reprodutiva, engravidar, ter seus filhos e tocar a vida junto com aquela rede de apoio, mas hoje a gente nota uma dificuldade maior. Então, assim, especificamente na paciente obstétrica, ou seja, na gestante, você percebe esse componente de ansiedade muito aflorado? Como é que você percebe essa situação atualmente? Na maior parte, sim. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem um percentual que, vamos dizer, precisa se alertar um pouco mais, né? Mas já falando desse público, né, que tem esse percentual de ansiedade mais elevado, então, de certa forma, é bom, porque essa pessoa, ela procura mais o serviço, ela tende a cumprir exatamente as atividades, porque, assim, o pré-natal não é só um conjunto de consultas onde você vai medir a barriga, onde você vai fazer uma ausculta dos BCFs, dos batimentos do bebê, ou pedir exames. Não é somente isso, né? Então, assim, já trazendo um pouco para a minha realidade como enfermeira obstetra, então, assim, a gente tem a função aí de orientar essa mulher, orientar no quesito de realizar os seus exames em tempo hábil, porque a gente sabe que tem um período exato, né, para cada exame.
A gente sabe que até mesmo para os exames de ultrassonografia, a gente precisa obedecer àquela idade gestacional. E o fator emocional aí, se deixar, ela acaba esquecendo e perdendo os prazos. Por quê? A gente divide a gestação em 3 trimestres, né? A gente sabe que a mulher, ela precisa ser acompanhada de acordo com esses trimestres, de acordo com as suas mudanças, né? Porque o primeiro trimestre ele tem algumas características, já o segundo já são outras e o terceiro já são outras. Então a gente precisa estar atenta a acompanhar tudo isso e também a orientar essa mulher durante todas essas fases. E também orientar, claro, para algumas atividades que possam reduzir aí essa ansiedade, porque a gente sabe que também a ansiedade é um fator que pode atrapalhar lá Sim. na frente. Eu costumo sempre... O primeiro contato que eu tenho com a paciente gestante era aquela primeira ultrassonografia do primeiro trimestre, ali 8 semanas, 9 semanas, em que a gente vai praticamente observar se a gestação é viável, né? Se a gente encontra o embriãozinho, se a gente encontra a atividade cardíaca, Sim. ou seja, o coraçãozinho batendo, que é o primeiro órgão que aparece, né? Que a gente consegue identificar. E a gente vai fazer a datação da idade gestacional, né? Porque aquele primeiro exame é o que vai guiar todo o restante do pré-natal. E a gente percebe assim, que existe essa questão da ansiedade, e a primeira coisa que eu digo logo para a minha paciente, olha, gestação não combina com ansiedade. Não. É uma longa espera, né? Para quem está de fora, 9 meses é rapidinho, né? No instante, esse menino já nasceu. Mas para quem está vivendo dentro de casa, na realidade de uma gestação, a gente observa que é uma longa espera. Uma longa espera porque, como você falou, né? Primeiro trimestre tem uma série de modificações, né? O humor da paciente muda, existe a questão das náuseas e vômitos, a paciente já não consegue se alimentar direito e pode ter repercussões negativas por conta disso. E é interessante que, junto a todos esses sintomas, ainda tem a incerteza. Porque como ela não vê nenhuma transformação no corpo, né? Então fica aquela coisa, eu estou sentindo, mas não sei se estou grávida, tem hora que não sei se estou grávida, né? Então... E meio que só sente as coisas ruins, né? Sim. Só sente as coisas ruins, os sintomas de náusea, de indisposição. E o que eu acho muito bonito aqui no consultório, quando a gente começa a fazer os exames de ultrassonografia, é que ali com 7, 8 semanas, a gente vê o embriãozinho com o coração batendo e ele já se mexe, né? E a mãe não acredita quando ela vê, né? Mas eu não estou sentindo nada. A paciente não sente nada, do ponto de vista de bebê mexendo, né, por exemplo. Mas quando ela vê aqui na TV, que a gente bota para o paciente assistir, para o pai ver também, às vezes, muitas vezes vem a avó da criança, a mãe da gestante, né? Bom, top 1, né, de emoção é quando a gente bota o coraçãozinho para a paciente ver, né? Então, quando ela vê o coraçãozinho batendo e ouve aquele som, que é inconfundível, né? Você não pode ouvir aquele som e ficar indiferente, né? Sim. Então, é o momento mais emocionante que a gente tem aqui durante o exame de ultrassonografia obstétrica. E muito interessante também quando elas veem a criança mexendo, né? Sim. Por mais que sejam movimentos muito rudimentares, né? Um embriãozinho que nem parece ainda um ser humano, né? É só uma manchinha branca ali, mas você já vê se mexendo, já vê aquele coraçãozinho batendo, então são momentos realmente muito emocionantes para todo mundo, inclusive para o médico. A gente se habitua a fazer esses exames, mas eu costumo dizer para minhas pacientes, eu não canso de me emocionar também quando eu vejo pela primeira vez o coraçãozinho de um bebê batendo, né? É um milagre, né? Acontecendo ali diante dos nossos olhos.